Oi, gente, vocês viram essa palhaçada dos trumpistas em colocar um curativozinho ali na orelha para simbolizar que estão junto com o Donald Trump? Pois teve um pessoal brasileiro bastante criativo nesse episódio. Eu vou soltar o vídeo aqui do Desmascarando falando sobre isso e depois eu vou tecer alguns comentários, né? Porque o bolsonarismo e o trumpismo estão ligados na cintura, né? Então vamos lá. Pessoal, vamos lá, né? Vamos passar pelos principais jornais do Brasil nesse dia 19 de julho. Primeiro, eu começo com uma piada aqui, né? Porque vocês viram que os apoiadores do Trump, ontem na Convenção Nacional do Partido Republicano, passaram a usar o curativo, né, que o Trump usa na orelha. Então virou uma coisa meio folclórica, saiu aqui no G1, republicanos usam curativo na orelha como símbolo de apoio a Trump em convenção, e aí fizeram o Bozo também já usando, como ele é apoiador do Trump, né, ele usando ali o curativo. Só que no caso do Bolsonaro, com as joias árabes ali à mostra, né? Claro, brasileiro, gente. Brasileiro é criativo pra caramba. Achei o maior barato, não é? Se bem que a joia não era barata, era cara. Até por isso, não era presente personalíssimo, né? É caso de polícia. Mas vamos seguir. Mas o sensacional aqui foi que, no caso do Bozo, eles colocaram uma joiazinha, né? Em referência aí ao roubo das joias. Bem, ontem o Bozo, por falar nele, ele fez um evento na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, e a audiência foi muito baixa. Aliás, o Bozo tem tido muito problema nos últimos 3 meses para levar o povo pra rua, tá? Ontem, por exemplo, o evento não levou nem 100 pessoas. E aí, pessoal, um último comentário sobre o Bozo, eu não podia deixar de falar disso. É o seguinte, hoje de manhã tinha uma matéria no Globo, tá? Golpes virtuais aumentam e homicídios caem. Violência contra a mulher também cresceu em 2023. Anuário de Segurança Pública mostra alta de 13% do estelionato virtual contra o ano de 2000. Essa coisa do estelionato virtual, eu tenho que comentar sobre isso. Eu não sei se está acontecendo com vocês, mas aqui em casa todo mundo está recebendo uma quantidade absurda de ligações, obviamente golpes, o tempo todo. Quer dizer, parece que virou uma espécie de indústria do golpe, né? Não bastassem os golpistas contra a democracia brasileira, agora existe uma espécie de indústria do golpe virtual, né? Ele já existe há um bom tempo, né? Esses golpes virtuais, mas parece que virou uma coisa assim insana, né? Uma coisa muito comum o tempo todo. Eu já estou pensando, inclusive, em procurar um aplicativo que comece a bloquear ligações de números desconhecidos, porque está virando uma coisa insuportável. O meu celular, ele fica o tempo todo no silencioso, porque se eu tiro do silencioso, rapidamente ele começa a tocar e normalmente é um golpe. É uma coisa insuportável, mas vamos seguir. 2022, índices de todos os tipos de violência contra a mulher subiram. Homicídio e roubo caíram, mas o país ainda é violento. Bem, isso que eu li pra vocês estava na capa do Globo de hoje, e aí nas páginas 10 e 11 tinha a matéria completa, tá? Bem, esse jornal foi publicado às 2 horas da manhã desse dia 19. Às 2 horas da manhã é a hora que o Globo é publicado. Bem, 7 horas depois, tá? Já às 9 horas e 9 minutos da manhã, vem o Bolsonaro no Twitter, depois de ter lido o Globo, e faz a seguinte publicação: pequeno comparativo recente de dados de violência que você jamais verá na Globo. Compartilhe. Ai. Rapaz, o Bolsonaro, ele deve gostar muito de passar vergonha, mas não é possível. Não é possível. Não... Será que nem ele, nem ninguém é lá? É porque é aquela coisa, esse pessoal, eles não ligam para que as mentiras deles sejam apontadas, porque a base de apoiadores deles não fazem uma rápida busca na internet, né? E se fazem, dizem que vão mentir, vão dizer que a reportagem do Globo foi postada depois da fala do Bolsonaro, o que é mentira. Enfim, para defender o seu, entre aspas, mito, né? Vão falsear a realidade, né? Mas vamos seguir. E aí ele coloca exatamente tudo que está lá na matéria do Globo. Bem, sobre a matéria em si,
A lógica dela, mais ou menos, é o seguinte: ela mostra o que aconteceu com a segurança pública no Brasil de 2022 para 2023, e ela relata aquilo que a gente já sabia, né? Que esses dados já tinham sido divulgados, que caiu o número de assassinatos, caiu o número de roubos, caiu o número de roubos à carga. Ou seja, crimes violentos caíram, né? Rapaz, isso entra numa coisa interessante, porque eu me lembro dos bolsonaristas dizendo pra gente que as igrejas iam fechar, que os crimes violentos iam disparar. Não tô vendo igreja fechada e não tô vendo crime violento disparar. Aliás, os crimes violentos diminuíram. Os que aumentaram foi esse de estelionato virtual, que parece que alguns gangues aí descobriram um grande filão de estelionato virtual e estão ligando para as pessoas. Então vocês tomem muito cuidado com esses golpes. Se alguma pessoa que você não fala há algum tempo, ou mesmo um familiar, pede dinheiro, cheque para ver se é a pessoa mesmo, para ver se não foi alguém que roubou o celular, se não foi alguém se passando por essa pessoa, porque o que mais tem aí é golpe. Cuidado! Esses crimes na rua mais violentos caíram, porém cresceu muito os crimes virtuais, né? Cresceram os crimes ligados ao celular e também o próprio roubo do celular. Inclusive interessante, porque o próprio Celular Seguro, que é aquele programa do Ministério da Justiça, ele não resolve o problema, porque bloquear o uso daquele aparelho no território brasileiro já foi uma coisa superada pelos bandidos, porque eles roubam esses celulares e eles fazem a exportação desses celulares para a África, tá? E aí lá na África esses telefones não estão bloqueados. Bem, em relação aos homicídios, né? Os estados que têm a menor taxa de homicídio por 100 mil habitantes é São Paulo e Santa Catarina. E os estados mais violentos do Brasil, proporcionalmente, são Amapá e Bahia. Isso aqui tem a ver com a disputa de facções, tá? Locais em que o crime organizado já dominou uma facção só, que é o caso de São Paulo, por exemplo, e de Santa Catarina, que o PCC domina. Então, já não há mais disputa entre gangues. E o que sobe a taxa de homicídios é a disputa entre gangues. O que ele está falando aqui é absolutamente correto. Aliás, a gente já sabia disso há algum tempo. Então, o paradoxo dos paradoxos é que os estados que têm melhores índices, isso se dá não porque o crime organizado foi embora, ou nós conseguimos contornar o crime organizado, mas porque uma facção do crime organizado se tornou hegemônica, dominante. E a guerra de gangues é que dispara esses números péssimos, né? Isso mostra um desafio enorme para o Brasil no futuro próximo em relação à questão do crime organizado, né? O Brasil precisa ter uma política altamente complexa e entender a complexidade do crime organizado, que precisa de inteligência, que precisa de atuação para desarticular o crime, que precisa de políticas sociais para inibir que os jovens tenham adesão ao crime organizado, que precisa ter uma política prisional de reabilitação. E sabe o que é interessante de todas essas políticas que são necessárias e que são importantes para combater o crime? Todas elas são o contrário do que a extrema-direita diz. A extrema-direita é contra a ideia de reabilitação dos presos e os países que apostaram na reabilitação são os que têm os menores índices de reincidência. Os nórdicos, né? Dinamarca, Suécia, têm índices de reincidência criminal baixíssimos e tratam muito bem os presos, né? Ou seja, os dados, a realidade contrasta. Lá nos Estados Unidos, esse é um paradoxo incrível. Os estados mais seguros são aqueles que são mais humanizados. Os estados mais violentos são aqueles que têm a política de extrema-direita em implementação há mais tempo. Via de regra, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções, essa é a regra. É porque tem coisas que o senso comum acredita que são verdade, sem nunca ter investigado, sem nunca ter checado. Quando você vai checar, você vê que o que funciona é trabalhar com reabilitação, ter políticas de emprego para as pessoas e desorganizar o crime organizado através do uso de inteligência e não simplesmente de repressão. Porque a repressão em larga escala atinge não os líderes do crime organizado, mas aqueles que o crime organizado usa como soldados e atinge também pessoas que são simplesmente parte
das classes oprimidas desse país. Muitos deles que nem criminosos não são, mas que são confundidos por causa de um preconceito de classe, coisa muito grave no Brasil, né? Então, é mais um episódio em que o bolsonarismo e a ideologia bolsonarista passa vexame, né? Porque não responde a essas questões, embora consiga iludir muita gente de que eles têm as respostas para o problema da violência, e claramente não tem. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.